Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro aulão sobre negócios aqui no meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Jéssica, eu sou mentora de negócios inteligentes e eu tô aqui para ajudar a tirar o seu projeto de empresa do papel, tornar ele real e principalmente tornar o seu negócio sustentável. Quando eu digo negócio sustentável, não está só relacionada à nossa responsabilidade ambiental e social. Está relacionado também à sobrevivência do negócio, isso é super importante ser entendido. Toda empresa, quando ela nasce e impacta, querendo ou não, a sociedade, o meio ambiente. E enxergar o nosso papel no meio disso é fundamental. Mas fazer a empresa lucrar também é importante. E eu vejo que muitas empresas abrem e as pessoas não conseguem tirar lucro. Ficam meses e meses ali capengando, tentando fazer o negócio funcionar e não funciona. Então, para mim, um negócio sustentável é um negócio que engloba tudo isso. Sabe? Fazer com que o negócio realmente venha da lucratividade e fazer com que ele tenha impactos positivos para a sociedade e para o meio ambiente. E hoje eu vou falar com você sobre o início disso tudo. Como você deve começar a planejar o seu negócio. Mas se você, por acaso, já abriu a sua empresa e já está enfrentando alguns dilemas, não tem problema. Você também pode pegar esse primeiro planejamento que eu estou mostrando aqui para você e aplicar já na sua empresa existente, ok? Então, por onde vamos navegar hoje? Você entenderá o que é de fato empreender e vai analisar seus reais motivos para fazê-lo. Vai aprender por onde deve começar e que tipos de estudos de mercado deve realizar. E eu vou te ensinar a fazer um planejamento a partir do futuro. Olha que coisa louca! Mas é um planejamento bem interessante que vai abrir a nossa mente e vai facilitar a criação das nossas metas e dos nossos objetivos a curto e a médio prazo, tá bom? Eu espero que você goste muito dessa aula. Para começar, eu vou te perguntar o que tipo de empreendedor é você? Você já parou para pensar sobre isso? Que tipo de empreendedor é você? E eu sempre pensei que todo empreendedor é como se estivesse, sabe, num barco. E às vezes esse barco fura. E nós precisamos ter cuidado para que a gente tenha uma navegação de segurança. E todo empreendedor, ele precisa pensar que ele está num barco, num navio, e ele está ali com o único objetivo de encontrar um tesouro. Qual é o tesouro? Ele está numa caçada exploradora para encontrar um tesouro. O tesouro é o sucesso do negócio. Eu sou uma exploradora que está em busca do sucesso do meu negócio. E você? Você também não deseja isso? Então, se você deseja o sucesso do seu negócio, você também está lá no seu barco, que é a sua empresa, em busca de encontrar esse tesouro. E para isso, você não pode ser apenas uma pessoa que pegou um barquinho, sabe, e quis viajar para ter uma aventura. Você precisa ser um marujo, você precisa ser alguém que faça de fato esse navio andar. Então, você não pode ser apenas uma tripulação que entrou e curtiu a viagem por um tempo e depois foi embora. Não. Quando você resolve empreender, você precisa ser um marujo, assumir sua responsabilidade como uma parte fundamental do seu negócio e fazer ele andar, e fazer ele ir para os caminhos que ele deve percorrer para alcançar esse tão sonhado tesouro. E é por isso que eu chamo o pessoal que faz o meu curso de marujo, o pessoal que entra lá no meu canal do Telegram também, eu chamo sempre de marujo. Justamente por isso, porque eu entendo que nós, empreendedores, estamos cada um no seu barco, cada um no seu navio, e nós estamos em busca de sucesso. Então, que empreendedor é você? Você é esse empreendedor que é um aventureiro, mas que provavelmente na primeira tempestade vai abandonar o navio? Ou
você é aquele empreendedor que está preparado para poder, mesmo com a tempestade, colocar esse navio para chegar no lugar, no objetivo, que é o sucesso? Que tipo de empreendedor é você, tá? Se você quer ser um marujo, você pode entrar lá no meu canal no Telegram, que eu vou estar sempre te atualizando, mandando mensagens para você se motivar, para você continuar, para você persistir, e também disponibilizando conteúdos bacanas, exclusivos para quem está lá no meu Telegram, tá? E aí, continuando aqui a nossa jornada de aprendizado, eu vim aqui te falar como é que nasce um empreendedor. Então, o empreendedor, gente, ele nasce da inconformidade, da insatisfação, do caos, da desordem. E eu não tô ficando doida, tá, gente? Presta só atenção, né? Geralmente, quando um empreendedor ele resolve, né? A pessoa resolve, eu vou abrir um negócio, eu vou empreender. Por que ela quer empreender? Geralmente é porque ela está vendo algo que ela não concorda e ela está insatisfeita ou inconformada com aquela situação. Ou então é porque ela fez parte de uma empresa ou de várias empresas e todas essas empresas colaboraram para que ela fosse insatisfeita e inconformada. Então ela está vendo ali naquele mercado, naquele segmento, como que as coisas são e ela não concorda com isso. E ela vê também que a prestação de serviço não é bacana, é um caos, é uma desordem. Ou então ela também vê que o produto vendido não é um produto satisfatório. E ela pensa, eu posso fazer melhor, eu não quero viver nesse caos, eu não quero viver nesse universo onde eu tenho um serviço prestado medíocre, onde eu tenho um produto medíocre e onde os clientes vêm e compram. Então, o empreendedor, ele nasce dessa picada da insatisfação. Eu costumo dizer que é um bichinho que morde e aí a gente resolve querer empreender. E é bem interessante isso, porque eu fiz faculdade de administração, eu escolhi fazer administração quando eu estava na 8ª série. E foi a partir de um livro, eu já contei essa história algumas vezes para o pessoal. E eu decidi, né? As pessoas dizem que a administração é para quem não decidiu ainda. Mas não, eu já tinha decidido. E eu era muito nova para tomar essa decisão. E eu fui lá e depois do ensino médio eu já tinha um objetivo. Só que mesmo querendo fazer administração, eu não queria ter um negócio próprio, eu não queria empreender. Eu achava que a administração ia me proporcionar trabalhar em frente ao computador, quietinha na minha, gerenciando processos e pessoas também, mas eu não queria ter a responsabilidade de ter uma empresa. Por quê? Talvez por diversas coisas que aconteceram na minha vida, na minha infância, por eu ter visto muitos negócios de família não terem dado certo, e aquilo ali provavelmente mexeu muito comigo. E eu não tinha pretensão nenhuma de abrir um negócio. Mas depois de um tempo, eu fui picada por esse bichinho aí do empreendedorismo, onde eu sempre fui uma pessoa muito inconformada com tudo, e eu cada vez mais ficava inconformada com o mercado, com a situação em que as pessoas elas se colocam, né? Elas são clientes, elas são consumidoras e ainda assim passam por cada situação como se por várias vezes eu já me senti assim. Eu estou indo comprar um produto ou comprar um serviço e parece que eu estou pedindo favor para a empresa, quando na verdade não é isso, né? Eu sou cliente, eu deveria ser bem tratada. E isso tudo me deixava, assim, sabe? A forma como as empresas cuidam dos seus clientes, isso era um fator que me deixava muito inconformada. Mas uma outra questão que me deixava super inconformada também era a falsidade das empresas ao se posicionar quanto aos impactos que elas causam, tanto para o meio ambiente quanto para a sociedade. Por que eu falo falsidade? Porque muitas das campanhas que a gente vê aí das empresas, muito do que as empresas falam que fazem para o meio ambiente e para a sociedade é tudo mentira.
não passa de uma estratégia de marketing verde que, na verdade, não é posta em prática, não é colocada em prática. E isso sempre me deixou muito agoniada. E chegou um momento que eu pensei, eu posso fazer diferente. E como eu posso fazer diferente? Através do meu negócio, tornando o meu negócio um negócio sustentável e ajudando pessoas a tornarem os negócios dela também sustentáveis. Por que não? Porque eu acredito que é possível e eu sei que é possível. Então, eu estou aqui para poder propagar essa ideia, né? Então, no meu caso, o empreendedorismo nasceu dessa inconformidade, dessa insatisfação com o sistema, com as empresas, com o mercado. E aí, eu pergunto para você, será que você tem alguns desses 4 critérios? Porque talvez, se você não tenha saído dessa inconformidade, da insatisfação, do caos, da desordem, talvez você não tenha ardente o sentimento de querer fazer uma mudança. E empreender é justamente querer mudar o que já existe, é querer inovar. E aí a gente entra nessa palavra, né, inovação. A inovação, ela precisa ser o diferencial de todo empreendedor. Se você abre uma empresa simplesmente porque você viu que fulano abriu e deu certo, e você vai copiar exatamente o que fulano está fazendo, você está sendo um empresário, ok, você está abrindo seu negócio, ok, mas você não está de fato empreendendo. Empreender tem a ver com inovação, tem a ver com mudança, tem a ver com fazer a diferença na vida das pessoas, na vida dos seus clientes e na vida dos funcionários, das pessoas que vão trabalhar com você também. E é importante você analisar se você nasceu de um desses 4 critérios aqui, porque se você nasceu, continua esse papo comigo. E se você, por acaso, é uma pessoa super conformada e satisfeita com tudo, ok, muito legal você ter essa perspectiva de vida, mas eu te convido a analisar profundamente o que as empresas fazem, o comportamento dela com os clientes e com os funcionários, e veja bem se você continua satisfeito e conformado com as empresas que existem por aí, tá? E é assim que nasce um empreendedor. Nasce ou de um desses fatores, ou dos 4 de uma vez, e a gente tem esse sentimento de querer colocar para o mundo ideias novas, ideias que vão transformar a vida de pessoas. Bom, e aí eu te pergunto também, por que você quer empreender? Tem muita gente que acha que abrir uma empresa é sinônimo de ganhar dinheiro. Não necessariamente. Vou abrir uma empresa e vou ficar rico. Não, não é assim que vai funcionar. Infelizmente, nós não trabalhamos com esse tipo de utopia. Abrir uma empresa é pegar para si uma responsabilidade com uma parcela da sociedade, porque você vai ter clientes e você precisa cuidar desses clientes. Você precisa fazer uma boa venda, fazer um pós-venda, eu sempre falo muito sobre isso, porque são coisas importantes. Então, por que empreender, né? Por exemplo, o primeiro fato, né, foi a questão do inconformismo com a situação. Mas depois, o que me levou a empreender foi a questão da liberdade. Para mim, empreender é ter liberdade. Liberdade para falar com as pessoas que eu quero, liberdade para falar o assunto que eu quero, do jeito que eu quero, sabe? Sem ter que seguir padrão de uma determinada empresa onde eu não concorde com a missão, com a visão, com os valores, com a cultura. Então, a minha empresa, ela reflete quem eu sou. A minha empresa, ela reflete os meus valores, o meu propósito, ela reflete a cultura que eu acredito, ela reflete as crenças. Então, a minha empresa reflete em quem eu sou. E quando eu tenho esse ambiente criado através de quem eu sou, eu me sinto em casa e eu me sinto livre, ok? Então, para mim, esse é o motivo de empreender. Empreender, para mim, é sinônimo de liberdade. Para você, empreender significa o quê? Você já parou para pensar nisso? Por que você quer de fato empreender? Porque se for apenas para ganhar dinheiro,
Infelizmente, isso não é um bom motivo, porque você vai passar por momentos onde isso não vai ser tão fácil assim, e aí é nesse momento que as pessoas que não têm um propósito maior que dinheiro acabam desistindo. Porque se o seu propósito unicamente, exclusivamente é ganhar dinheiro e vem uma crise como essa que nós estamos vivendo, você simplesmente para as suas operações, volta para ser CLT, volta para arrumar um emprego qualquer aí e deixa seu objetivo de empresa de lado. E isso não é característica daquelas pessoas que têm um propósito maior com o empreendedorismo. Então, para mim, significa liberdade. Para você, pode significar uma porção de outras coisas. Mas é interessante que você tenha isso em mente e que você carimbe isso na sua testa. Para quando você pensar em desistir, não, eu não vou desistir porque eu não vou estar desistindo apenas do meu negócio. No meu caso, né? Eu não vou desistir porque eu não estou desistindo apenas do meu negócio, eu estou desistindo da minha liberdade. Olha que forte. Então, é importante você ter em mente por que você quer empreender. E aí, depois que você responde essa pergunta, aí sim a gente pode começar a planejar a empresa. Então, para começar o nosso planejamento, a gente precisa responder duas perguntinhas. Primeira pergunta é: o que vai fazer as pessoas comprarem de mim? Imagina que a gente tem um bolo, né? Fez um bolo, saiu do forno agora. Cada concorrente que já existe vem e tira um pedaço, uma fatia desse bolo para eles comerem, porque eles já dominam o mercado, então eles já têm direito de pegar a fatia de mercado para eles, a fatia do bolo. E aí sobra para você uma fatia bem pequenininha, que não dá nem para matar a fome. É isso que acontece quando a gente entra num mercado que já existe, que já tem concorrentes. E para a gente sobreviver, só tendo um diferencial muito grande, só inovando. Porque quando você inova, quando você tem um diferencial, você não vai pegar uma fatia do bolo. Você vai atrair pessoas que compravam com outros e que vão querer comprar agora com você. E aí temos a segunda pergunta: o que vai fazer as pessoas me darem uma chance e não permanecer no concorrente? Então, imagina que a pessoa é um cliente fiel do concorrente X. Você está entrando agora no mercado, ela não te conhece, ela é fiel ao seu concorrente. Talvez ela até vá lá comprar um dia com você, porque ela é curiosa, porque ela quer ver sua loja, ou que ela quer entrar no seu site para ver se você tem um preço bom. Mas preço bom não vai fazer você ter clientes fiéis com você. É um dos fatores que podem influenciar o início de captação de clientes, mas não é isso que vai fazer com que os clientes permaneçam comprando. Então você precisa pensar nisso. O que você vai fazer de cara para que as pessoas te deem uma chance, tá? Isso é jogo de conquista mesmo. Você está afim de uma determinada parcela da população aí do mercado. E o que você vai fazer para que essas pessoas te deem uma chance para comprar com você? Porque quando você recebe essa chance, essa oportunidade, é a oportunidade de você mostrar seu diferencial, é a oportunidade de você mostrar seu atendimento de qualidade, é a oportunidade de você mostrar que com você o cliente vai ter muitos benefícios. Benefícios esses que com um concorrente ele não teria. Então, respondam essas duas perguntas aí antes de dar prosseguimento no nosso planejamento, porque elas são super importantes. Se você não conseguir responder, é sinal de que você não tem nenhuma ideia nova. E aí, o que você vai fazer? Desistir? Claro que não. Você vai fazer as duas coisitas que eu sugeri aqui, a análise de concorrentes e a análise SWOT para sua empresa. E a partir dessas duas análises, você vai começar a criar algo diferente e
se aprofundar no que tem do mercado, aí, o que o mercado está oferecendo e o que você pode oferecer para ser o diferentão. Tá? A sua ideia aqui para começar a sua empresa é começar sendo diferentão do mercado. Afinal, se fosse para você ser mais um, não era melhor nem abrir, não é mesmo? Então a gente quer nascer e estrelar o sucesso. Então, para isso, a gente precisa nascer com uma ideia inovadora, com um diferencial. Inovação não é criar roda. Inovação, às vezes, é uma coisa boba, uma coisa pequena, mas que vai mudar a vida do cliente, vai trazer um impacto para o cliente e vai tornar a vida dele mais fácil e vai fazer ele feliz, vai fazer ele comprar com você. Então, não pensem que é difícil inovar. Não. Coloca sua criatividade aí em prática, que você vai conseguir pensar em algo que vai fazer a diferença para os seus clientes. E se você se você tem o seu negócio e ainda não fez nem a análise de concorrente, nem a SWOT, esse é o momento. Eu vou explicar como é que você vai fazer isso agora. Bom, aqui eu coloquei meu concorrente no meio e obviamente isso aqui é um exemplo. Você vai fazer isso aqui de 2 seus concorrentes, não apenas de um, tá bom? Você vai colocar lá o nome do seu concorrente e de um lado você vai colocar os pontos positivos que o seu concorrente tem, admita os pontos positivos do concorrente. E no outro lado você vai colocar os pontos negativos. Eu dei o exemplo aqui. Pontos positivos. É conhecido no mercado, tem um espaço físico bacana, o produto dele é um produto de qualidade, tá? Botei só 3 porque eu estava com preguiça, mas você, quando for fazer a sua análise, tenta colocar mais. Quanto mais informação, melhor. Pontos negativos. O atendimento não é legal, não tem loja online, não tem produtos próprios. Então, são alguns pontos negativos. Mas você, como eu falei, vai listar muito mais do que 3 para cada lado, tá? Você vai fazer isso dos seus concorrentes mais próximos, dos seus concorrentes que a gente chama de direto, que é aquele que é páreo a páreo com o teu produto, com o teu serviço. Mas você também pode fazer isso do teu concorrente indireto. O que seria um concorrente indireto? Imagina um mercado e um açougue. Os dois vendem carne, mas eles não vendem tudo igual, então eles são concorrentes indiretos. E às vezes, você fazendo essa análise do teu concorrente indireto, você tem alguma ideia, alguma coisa que é boa no seu concorrente indireto que você pode adaptar para poder fazer na sua empresa, tá? Essa análise aqui não é para você copiar o seu concorrente. Para com isso, para com essa ideia de copiar. É para você fazer um estudo sobre ele antes de se meter com ele. E buscar ser diferentão. Como eu falei, ser diferentão é a melhor coisa que a gente pode buscar para a nossa empresa. Não copia. Por favor, não faça isso. Não seja cópia. Tá? As cópias, elas não sobrevivem por muito tempo. Então, seja original. Ah, mas eu não sou original, não tenho criatividade. Criatividade não é dom. Criatividade é o exercer todo dia. É você pegar o papel e colocar lá um monte de ideias, sem julgar as ideias, mesmo que sejam ideias malucas. Ah, eu vou vender sorvete de frango. Ok, coloca lá, respeita essa tua ideia. Quer dizer que você vai vender sorvete de frango? Não. Quer dizer que essa ideia do sorvete de frango, ela pode ser crucial para você pensar mais tarde que você precisa criar sorvetes exóticos, diferentes, criar sabores. Então, às vezes, uma ideia que parece ser muito ruim, a gente julga e descarta logo de cara, mas essa ideia pode ser o princípio de uma coisa boa. Então, faz uma lista com muitas ideias, muitas coisas, sem julgamento. Tudo que for aparecendo na sua cabeça, você anota e depois você vai eliminando, né? E ajustando as que você acha que faz sentido, tá? Mas não copia. Não copia, não copia, não copia. Faz melhor. Nós somos capazes de fazer melhor. Nós, seres humanos, temos um potencial criativo e inimaginável. Então, a gente só precisa colocar isso em prática, ok? Ah, mas é muito mais fácil copiar. Ok, você copia e depois você vai aguentar aí a falência, porque é isso que eu vejo como consequência de mercado para quem copia. E você também já com certeza viu aquela coisa que surgiu do nada.
Aí daqui a pouco tá abrindo um monte de loja em tudo quanto é lugar, igual. Aí passa um tempo, o que acontece? Todas elas começam a fechar. Efeito manada. Para abrir, e para poder fechar. Então, não é legal. Busque a criatividade sempre. Outra coisa que eu falei que você tem que fazer é a análise SWOT. A análise SWOT é uma maravilha, né? É fácil de fazer, só que eu vejo que as pessoas fazem isso aqui, mas não fazem análise. Elas só escrevem. Você precisa escrever, de fato, quais são as suas forças, as suas fraquezas, as oportunidades de mercado, as ameaças, e depois você vai fazer uma análise para poder melhorar as suas forças, ampliar suas oportunidades e aproveitar elas da melhor forma possível e tentar acabar com as fraquezas. As ameaças já são um pouco mais complicadas. Mas vamos lá, se você ainda não tinha visto isso aqui, esse quadro, essa matriz na sua frente, eu vou te explicar exatamente o que você vai fazer. Você vai dividir esses quadrantes, né? E o primeiro você vai falar sobre as forças que você tem como empresa, tá? Força é aquilo que está dentro da sua empresa, é algo interno. Então, o que é uma coisa interna? Eu botei aqui o exemplo: produtos personalizados, equipe qualificada. Isso são forças, são coisas que estão dentro das dependências da minha empresa, coisas que eu consigo controlar, coisas que não sofrem interferências, tá? E aí você vai pensar todas as forças que você tem. É interessante que você coloque muitas forças. Então, para a sua empresa ser uma empresa forte, ela precisa de muitas forças. Ah, mas eu não consegui, então a situação tá ruim pro seu lado, hein? Começa a melhorar as questões aí das forças. Porque se você tem uma matriz onde você tem pouquíssimas forças e um monte de fraqueza, pouquíssimas oportunidades e um monte de ameaça, isso não é legal, ok? Mesmo que você seja aquela pessoa insegura, acha que nunca está perfeito, faz uma análise de terceira pessoa, sabe? Uma análise onde você não é o empresário, não é o empreendedor, você é uma pessoa de fora. Finge que você é uma pessoa de fora vendo a situação da sua empresa e tenta fazer isso de uma forma mais clara possível, sem emoção, mas na realidade. O que as pessoas veem na realidade da sua empresa. Então, aqui, as forças são coisas internas positivas e as fraquezas são coisas internas negativas. Por exemplo, às vezes você tem um pouco capital para poder começar seu negócio e isso é uma coisa negativa, porque isso vai te limitar para uma série de coisas, mas não que isso seja impossível de lidar com isso, que seja impossível abrir uma empresa com capital baixo, tá? A gente pode até depois mais para frente falar sobre isso, mas pode ser considerado uma fraqueza sim. Se você quer abrir uma loja onde você precisa comprar um monte de equipamentos para funcionar, isso vai ser uma fraqueza. Localização, às vezes você não tem uma localização boa, às vezes você não tem nenhuma localização, então entra como fraqueza, porque essas forças e essas fraquezas são coisas de dentro, é sempre importante a gente frisar isso. As oportunidades e as ameaças já são coisas de fora, coisas do mercado, coisa dos clientes. Eu controlo o mercado? Não, infelizmente não. Eu controlo meu cliente? Também não. Eu controlo meus fornecedores? Não. Então, são coisas de fora, tá? E quando as coisas de fora são boas para mim, eu jogo em oportunidades. Quando as coisas de fora são ruins para mim, eu jogo em ameaças. Eu dei um exemplo aqui de novos consumidores em oportunidades. Então, imagina que eu venda um produto vegano e o veganismo ele tem crescido muito. Então, novos consumidores entram todo dia nesse mercado. Então, é uma oportunidade para mim. É uma coisa que eu não controlo, o crescimento dessa política, dessa ideologia, mas isso é bom para mim se eu vendo produtos veganos, porque eu tenho novos consumidores cada dia vindo. Então, venha, 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 venha. E agora, a questão das oportunidades também pode ser parcerias que você fez, que você pretende fazer. Pode ser também oportunidade de ter um contrato com um fornecedor.
Enfim, pode ser tudo aquilo relacionado ao externo da empresa, tá? Coisas que a gente não controla, mas que podem ser, a gente pode tirar proveito dessas situações. Diferente das ameaças, que são coisas, por exemplo, concorrentes, muitos concorrentes, né? Concorrentes muito fortes. É uma ameaça, eu não controlo eles e eles podem impactar no meu negócio. A pandemia, eu coloquei o exemplo aqui da pandemia porque ninguém imaginava que isso ia acontecer, ninguém estava preparado para isso. E foi um baque para muitos negócios. Crise financeira, né? A gente teve diversas crises financeiras e muitas empresas não sobreviveram a essas crises. Por conta da pandemia, a gente está passando por uma crise também. Mas são coisas que a gente não consegue controlar. São coisas que surgem, né? São efeitos, às vezes até mesmo efeitos naturais. Por exemplo, catástrofes, né? Tsunami, furacão. Imagina que a sua empresa ela esteja num lugar onde tem muitas chuvas e toda vez que chove enche a rua inteira. Isso vai ser uma ameaça para você, porque naquele dia de chuva ferrou, você não vai conseguir atrair nenhum cliente vai chegar até você e isso vai ser bem complicado, tá? Eu coloquei aqui, gente, só 2 ali, 2 aqui, 1 ali, mas mais uma vez eu digo, na hora que você for fazer o seu, tente colocar mais informações, principalmente nas forças e nas oportunidades. E aí, depois que você fizer isso, faça uma análise. Poxa, como é que eu posso melhorar as forças para aumentá-las ainda mais? E o que eu posso fazer para agarrar essas oportunidades com unhas e dentes? E o que eu posso fazer para diminuir essas fraquezas e ameaças? Então, é realmente fazer uma análise em cima dessas informações que foram jogadas nesse quadro, ok? Faça isso, porque isso já vai dar uma proporção do que é o seu negócio, de como ele está, do que você precisa melhorar. Isso aqui é super importante. E no dia que você não tiver nada para fazer da vida, faça você mesmo. Coloque suas forças, suas fraquezas, suas oportunidades, suas ameaças. Essa análise aqui, ela é para a empresa, né? Mas você pode usar para sua vida pessoal também, que você descobre várias coisas maravilhosas sobre você. É uma ferramenta aí de autoconhecimento. Então, primeiro faça do seu negócio. Depois, quando você não tiver nada para fazer um dia, faça sobre você. Você vai gostar também. Mas depois faça a análise. Não adianta colocar as informações da SWOT na matriz e não fazer a análise depois, tá bom? Bom, e aí, como que a gente faz esse planejamento que eu falei do futuro, né? Eu vou chamar aqui de Ponte para o Futuro. Ponte para o Futuro é uma ferramenta da programação neurolinguística. Para quem não sabe, eu sou trainer em PNL. E eu usei esse nome porque me faz muito lembrar essa ferramenta de PNL, que é uma ferramenta onde a gente se imagina no futuro. É bem legal essa ferramenta, mas enfim. E aqui é basicamente isso, só que para o nosso negócio. Então, o que você vai fazer? Você vai se imaginar no futuro. Você pode usar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Nesse exemplo aqui, eu vou fazer de 6 meses, mas fica a seu critério. Tá? E aí, como que você faz essa ponte para o futuro? Você faz uma escada de planejamento ao contrário. Eu coloquei 6 meses, né? Então, o que eu quero conquistar daqui a 6 meses? Daqui a 6 meses, eu quero que as vendas estejam começando a entrar em ignição. Eu quero que daqui a 5 meses eu tenha reconhecimento da minha marca, reconhecimento pelos meus clientes, né? Eu tenha parcerias. Daqui a 4 meses eu quero começar a investir em anúncios nas redes sociais ou no marketing. Daqui a 3 meses eu quero inaugurar uma loja física. Daqui a 2 meses eu quero fazer a legalização do meu negócio. E daqui a 1 mês a criação da marca e do plano de negócios. Só que vocês podem perceber que por mais que eu fiz uma escadinha contrária, né? Comecei lá nos 6 meses, onde eu quero estar daqui a 6 meses e vim descendo. Só que são objetivos muito abrangentes. Então é interessante que você, depois que você faça esses objetivos mensais, pegue aqui e faça que nem eu fiz, ó. Coloque objetivos semanais. Então,
Dentro desse mês aqui, desse primeiro mês, que é o mês da criação da marca e do plano de negócios, eu coloquei 4 metas. Que é a primeira semana decidir o nome, a marca e as cores, porque a gente acha que isso é bobeira, mas é a identidade da sua empresa. Então, você precisa ter um tempo de qualidade para poder lidar com essas informações aqui. E aí, o conselho que eu dou. Se você não pode, nesse primeiro momento, como eu falei, às vezes a gente abre empresa sem muito dinheiro, sem dinheiro nenhum. Se você não pode investir em uma identidade visual com um designer, com alguém que é especialista nisso, faça do seu jeito, faça da sua forma e depois, quando você já tiver, daqui a 6 meses, daqui a 8 meses, enfim, não deixe de contratar um designer para poder fazer o estudo da sua marca, porque é muito importante isso, gente. É a imagem que você está lançando no mercado, então é fundamental. Mas se você for criar, você tem diversos sites que são maravilhosos para você criar sua marca, seu logotipo, usar as cores adequadas. O básico você tem que entender disso aqui, tá? Nome, por exemplo. Nome, você não pode criar um nome difícil que o cliente não consiga falar. Imagina quando o Subway veio para o Brasil, né? As pessoas falavam que ia no Subway, no Subway, no Subwindo, no Subtudo, menos no Subway. Até eu falei errado agora. Por quê? Porque é um nome que a gente não está acostumado, não estávamos acostumados a ver esse nome. Diferente de algumas coisas, de alguns nomes estrangeiros que a gente acabou colocando na nossa língua. Então, ketchup e outras palavras mais que a gente já está acostumado a falar. Agora, existem nomes, eu quero colocar um nome em inglês na minha marca para ficar chique. Não, às vezes você só vai fazer o cliente falar besteira e o seu nome vai ser falado errado. Acho que a pior coisa para uma marca é quando eu sou reconhecida pelos meus clientes pelo nome errado. Então pense bastante, faça uma lista com 100 nomes ou mais e faz aquilo que eu falei das ideias, da criatividade, vai colocando os nomes sem julgamento, depois você vai riscando aquilo que não faz sentido e é muito importante que você busque as informações se esse nome dessa empresa já existe, tá? Então, é super importante que você vá lá no... Deixa eu ver aqui, acho que é INPE. Isso mesmo, INPE, I-N-P-I. Para você ver se essa marca já foi registrada, se esse nome já foi inventado por alguém. E isso é muito fácil acontecer. Você acha que não, você tem um nome maravilhoso para o seu negócio, quando você digita lá, já tem, alguma criatura já criou uma empresa com esse nome. Às vezes não tem nada a ver com o teu ramo, isso é bem interessante. Então, faça a busca, né? Primeiro faça esse brainstorming, joga todas as informações, escreve o máximo de nomes possíveis e aí você escolhe alguns, né? Uns 3, uns 4 que você tenha se identificado mais. Vai lá no INPE, no site do INPE e veja se já existe essa empresa, se já existe essa marca, tá bom? Cores. É muito importante que você entenda o básico de psicologia das cores, porque você não vai colocar uma cor no seu negócio que não faça sentido para o seu negócio. Então, não é questão de coisa holística não, tá, gente? Isso é real, isso é coisa comprovada. Cada cor, ela transmite pra gente algo, um sentimento, uma emoção. Então, o azul, por exemplo, é uma cor que é muito utilizada com marcas mais sóbrias, mais sérias. O vermelho é muito utilizado para fast food ou para quando as empresas querem colocar produtos em promoção. Então, cada cor tem um significado. Eu tenho uma aula no curso de comunicação inteligente que fala sobre isso. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma outra para disponibilizar aqui para vocês. Mas não sai escolhendo as cores porque você achou que aquela cor ali é a sua cor preferida e vai ficar legalzinha. Não.
tem que ter um sentido, tá? E a marca, o logotipo da sua empresa, você pode fazer no Canvas, você pode fazer em outros sites que façam essa criação, mas aquilo ali, gente, não é para ser para sempre. Eu já fiz, gente, um logotipo até no próprio Google, lá no Drive, tem várias opções, né? Tem o Google, tipo Word, que a gente mexe, né? No Drive, eu esqueci, Google Docs. E tem a versão do Excel, e tem uma opção lá que é de desenho. E lá dá para usar formas, dá para fazer coisas bacanas ali. Se você ver algum tutorial, com certeza você vai conseguir criar do zero um logotipo ali. Eu já fiz um. Só que toda vez que eu faço o meu logotipo para alguma coisa, eu tenho isso em mente. É provisório, porque um estudo feito por um design é muito mais abrangente e vai captar mais a nossa essência. Então, eu super recomendo que você faça isso com um profissional assim que possível. Outra coisa que eu coloquei aqui, né, que na segunda semana a pessoa precisa ver um local físico e online. Botei aqui em online, mas e online. Que seria o lugar físico, gente. Se você for abrir uma loja, você vai ter que começar a pesquisar aluguel, quanto que você vai gastar, o espaço que você quer, por que você quer aquela localização ali, por que faz sentido para o seu público-alvo. Então, esses exemplos que eu coloquei aqui em vermelho, eles não são, não é que deve ser assim, tá? Só coloquei mesmo para exemplificar o que estaria dentro desse um mês, desse primeiro mês aqui, né? Que eu botei criação da marca e do plano de negócio, mas eu coloquei metas para serem cumpridas a cada semana. E aí eu coloquei nessa segunda semana local físico e online, mas não necessariamente. Você precisa fazer isso na segunda semana, você pode começar a fazer isso assim que possível. E aí você precisa decidir se você vai ser uma loja física ou não. Isso é um ponto muito importante, porque a loja física ela requer muito mais custos e se você for abrir um ponto online é muito mais fácil, porque você pode começar vendendo pelo Instagram, pelo Facebook, mas é importante que você saiba que o Instagram e o Facebook não são seus, tá? Então, qualquer mudança que acontecer, do nada o Instagram resolveu que não pode mais vender pelo Instagram. E aí, como é que você fica? Então, é importante que você tenha um site. Se você for vender produtos online, produtos mesmo, você precisa ter um e-commerce, precisa ter uma plataforma de e-commerce. Tudo isso precisa ser pensado. E também as redes sociais certas. Você precisa analisar qual é a rede social certa, porque hoje em dia tem muitas redes sociais. Imagina estar em todas elas. Impossível. Mas existem aquelas redes que são mais específicas para o teu público-alvo. Então é importante que você entenda isso. Coloquei aqui que na terceira semana a pessoa precisa ver o contador, precisa ver como é que vai legalizar e o passo a passo para começar esse processo de legalização. Gente, existe um site que se chama Contabilizei, que ele fornece esses serviços e esse suporte para a legalização da empresa e é bem barato, assim, um custo bem bacana. Mas é muito importante também que você saiba o que você está fazendo. Porque, por exemplo, se você for CLT ainda, se você estiver trabalhando de carteira assinada, você precisa realmente pensar se você quer manter o seu negócio com o CNPJ. É óbvio que se for para a loja física vai ter que ter legalizado. Mas se você quiser manter o seu negócio online, talvez não seja tão válido, tá? Porque existem algumas plataformas que operam com o CPF. É óbvio que isso vai te dar algumas limitações, tá bom? Mas é uma questão que você precisa ponderar. Será que nesse primeiro momento da empresa eu preciso abrir um CNPJ ou não, tá bom? Lembrando que o CNPJ, quando ele é aberto, ele traz inúmeras possibilidades para você como empreendedor. Ele abre um leque de possibilidades, ele facilita alguns processos bancários, ele facilita muitas coisas. Então, é um ponto a ser considerado, tá? Você só precisa saber o momento certo de fazer isso. E aí eu botei na quarta semana a busca de fornecedores, mas como eu falei, isso não é uma regra, eu só coloquei aqui como exemplo,
para você fazer no primeiro mês, que seria esse mês onde você faz a criação da marca e começa a destrinchar o plano de negócios, que aí, gente, é um planejamento muito esmiuçado do que você precisa fazer para sua empresa. Envolve questão logística, questão de departamentos, quais são os departamentos que vai ter na sua empresa. E mesmo que você seja o chamado empreendedor, né? Se você esteja sozinho, ainda assim você precisa criar essa mentalidade de departamentos na sua empresa, porque quando você for crescendo, você vai precisar de pessoas, mesmo que sejam terceirizados. E aí, quando você não tem ideia de departamento, você acaba impedindo o seu próprio crescimento, tá bom? Então, essa escada de planejamento, ela vai te dar margem para você pensar em o que você deve fazer, tá? Então, você começa sempre de trás para frente e vai chegando até os dias atuais. Eu coloquei no meu notebook um post-it onde eu escrevi assim: o que eu fiz hoje para o projeto tal que eu estou fazendo aí acontecer. E eu sugiro que você faça isso do seu negócio. Escreve num post-it em algum lugar, cola no espelho, cola em algum lugar que você vê, que você tem acesso todos os dias, e escreva o que eu fiz hoje para o meu negócio dar certo, para eu abrir o meu negócio. Então, são ações que você precisa fazer todos os dias, tá bom? E aí, agora chegamos aqui aos recados finais. Conhecimento sem prática não serve de nada. Então, nessa aula você aprendeu muitas coisas. Eu tive um bate-papo aqui com você bem sincero sobre empreendedorismo. Se você sair dessa aula e não pegar um papelzinho e rascunhar o porquê que você quer ser empreendedor, se não fizer a sua análise SWOT, se não fizer uma análise dos concorrentes, se não começar a idealizar um nome e ver quais são os seus possíveis diferenciais, o que você vai fazer? Se você não fizer nada disso, você vai amanhã já ter esquecido tudo e não vai ter servido de nada. Então, é muito importante que a gente coloque... É a mesma coisa que ler um livro, sabe? Peguei aqui, li um livro e achei o livro maravilhoso. Não coloquei uma vírgula em prática. O que vai acontecer? Os meses vão se passar e aquele livro ali foi só palavras lidas em vão. Porque se você não coloca em prática, você não vê mudança. Então, é importante que você faça pelo menos uma dessas coisas que eu te falei aqui hoje, porque pequenas ações todos os dias vão fazer a diferença na sua caminhada como empreendedor. Outra coisa, ficou com dúvida? Escreve aqui nos comentários que eu vou te ajudar. Se for preciso, faça um outro vídeo só para poder sanar as dúvidas. E se você tem sugestões, pode colocar aqui também sugestões de temas para as aulas, porque essas aulas vão ser semanais e tem muita coisa boa que eu estou preparando para vocês aqui. E eu espero muito, muito, muito que você tenha gostado dessa aula. E qualquer dúvida, escreve aqui nos comentários, qualquer sugestão também, tá bom? Lá no meu Instagram tem um link na bio, onde você tem acesso ao canal do Telegram que eu falei para vocês, onde tem acesso ao site. E se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, segue e entra lá no canal do Telegram também para poder se manter informado das próximas aulas. Essa aula termina por aqui e eu espero você na próxima aula.